Vou passar a palavra, então, para o professor Isaías Coelho, agora, que é assessor especial do Ministério da Economia. Professor Isaías Coelho, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernando. É interessante as apresentações feitas pelo secretário Toche e pelo professor Heleno, de quem tenho muita admiração. Realmente, a reforma tributária não vem aumentar a carga tributária, ela é neutra nesse ponto. Aliás, é ponto importante da política econômica deste governo não aumentar a carga tributária. Essa carga tributária brasileira tem aumentado muito nas últimas décadas. De 15% do PIB, ela passou a 25% durante o regime militar, passou a 30% durante os dois períodos do presidente Fernando Henrique e aumentou ainda 5 pontos percentuais durante os dois períodos de governo do presidente Lula. Então, chegamos a um nível altíssimo de tributação global em comparação internacional, que somente superado por alguns países europeus. Esse governo tem se comprometido a não aumentar essa carga tributária e, de fato, as estatísticas mostram que nos últimos 2 anos a carga tributária começa a regredir, embora que lentamente. Esse esforço de reforma tributária, então, é para melhorar a qualidade do sistema e para remover imperfeições e desfuncionalidades, como apontou o secretário Toches, na PIS/COFINS, que são impostos cheios de problemas, com cumulatividade, com penalização da atividade produtiva, né? Sobretudo do investimento. Né? E os problemas, certamente, na tributação brasileira não estão limitados ao PIS e ao COFINS. O ICMS é talvez o nosso tributo que apresenta mais problemas, é onde está mais carente de reforma, e por isso que se trabalha na criação de um imposto sobre o valor adicionado em base moderna, neutro, e que não penalize o investimento, não penalize a exportação. Né? Então, estamos todos, o governo, os setores da economia, empenhados e os governos estaduais, né, e municipais, empenhados em reformar esse sistema que está carente de reforma, porque não se logrou avançar nessa questão nos últimos 30 anos, pelo menos. Né? Então, hoje nós temos diante de nós esse processo de reforma tributária que está sendo considerado nas duas casas do Congresso, sobretudo a tributação do PIS/COFINS, que saiu na frente, vamos dizer assim, mas apenas antecedendo outros elementos de reforma que virão. E eu acredito que virão também a nível dessa tributação do consumo mais abrangente, envolvendo o ICMS e o ISS, já que na economia moderna não tem muita diferença entre bens e serviços, muito pelo contrário, os dois se integram de uma maneira tão importante, tão decisiva, que apenas no Brasil nós temos impostos diferentes para bens e impostos para serviços. É uma classificação que já está ultrapassado no mundo inteiro. No tocante a essa fase da reforma do imposto de renda, sobre a qual nos debruçamos hoje, ela certamente não aumenta a carga tributária, não aumenta. Ela tira a tributação de um lado e coloca no outro. Essa tributação da pessoa jurídica muito elevada tem feito o Brasil aparecer nas comparações internacionais, em termos inclusive de atratividade de investimento, como hostil ao investimento, porque uma tributação cumulativa sobre o lucro de 34% é grande, é muito alta e nos coloca na cabeça da tributação elevada
em relação a outros países. Essa redução é importantíssima. 5 pontos percentuais, passando de 34% para 29%, é um passo muito importante e já melhora bastante a tributação. Os cálculos de tributação efetiva e de retorno do capital são muito sensíveis à mudança nessa variável e torna, inclusive, menos atrativo a transferência de lucros entre subsidiárias do Brasil para outros países, porque, claro, nós, estando com a tributação mais elevada sobre a empresa que outros países, há uma tendência dos grupos de redistribuir resultados para outras jurisdições onde a tributação é menor. Não é? Então, há estudos que mostram que essas práticas são muito sensíveis à alíquota da pessoa jurídica. Nós, portanto, estamos na direção certa nesse ponto. Também, já na tributação da pessoa física pelos dividendos, ela se justifica simplesmente por responder a esse reclamo de isonomia no tratamento das pessoas, qualquer que seja o seu tipo de rendimento. Né? Eu acho que toda a sociedade fica cobrando do governo, dos representantes no Congresso, ações para eliminar essa diferenciação que há entre as pessoas que têm rendimento do trabalho, que são tributados segundo a tabela progressiva, e outros que têm rendimento do capital, que não é que sejam menos tributados, é que não são tributados, que não pagam nada. Então, isso causa, certamente, uma insatisfação do ponto de vista de equidade. Né? Então, em boa hora, os dividendos passam a ser tributados como uma renda. Aqui, eu tenho dúvida sobre a desejabilidade de uma tributação numa escala progressiva desses dividendos, porque é verdade que tem projetos nessa direção, inclusive no Congresso, portanto, tributar as distribuições de dividendos numa escala crescente, isso não faria muito sentido, porque nós já temos uma escala progressiva de tributação da pessoa física. Aí sim se afere a capacidade contributiva de cada pessoa. Se nós vamos introduzir elemento de progressividade na tributação dos dividendos, seria o caso de tributar o dividendo não na fonte, como está previsto, mas na declaração da pessoa física, jogar todos esses rendimentos na declaração da pessoa física, porque as pessoas mais abastadas vão pagar uma taxa média maior e as pessoas que têm menos renda de outras fontes vão pagar menos. Isso é defensável, não é? Mas fora disso não haveria, digamos assim, alcance de justiça se tributarmos numa escala progressiva como na fonte, aplicarmos umas alíquotas conforme o valor distribuído. Veja que essa distribuição no Brasil fazemos na fonte porque ela é simples, não dificulta a vida do contribuinte. Nós temos 30 milhões de pessoas que fazem declaração de imposto de renda e dá trabalho fazer declaração de imposto de renda. Né? Todos que no mês de abril fazemos nossa declaração sabemos que perdemos muitas horas para preparar nossa declaração. E que, obviamente, é uma obrigação do contribuinte fazer isso. Mas são 30 milhões. A população adulta do Brasil é 160 milhões. Portanto, uma pequena parcela da população declara. E isso é assim porque a lei dispensa de declarar as pessoas que só têm uma fonte de renda, só têm um salário. Portanto, se é descontado na fonte, aquele desconto se considera final, ela não tem que fazer mais nada sobre isso. Se nós tivéssemos um sistema em que o dividendo é jogado na declaração da pessoa física, nós teríamos que trazer um trabalho adicional para milhões de pessoas, e tem se julgado acertadamente, por muitos anos, que não é necessário ou não é desejável aplicar a obrigação de declarar a todo o universo de pessoas que estão
na população economicamente ativa. Né? Bem, eu paro por aqui, certamente há outros comentários a fazer, mas prefiro dar tempo às apresentações que se seguem e às perguntas que certamente surgirão durante essa discussão. Certamente o objetivo é ter um resultado neutro em termos de arrecadação. Se por acaso formos surpreendidos, as estimativas tenham se revelado subavaliando o efeito, certamente isso abrirá espaço para reduções adicionais da tributação. Na questão dos ativos financeiros, o efeito deve ser de redução da carga, porque nós vamos eliminar taxas de 22,5%, 20%, 17,5% e vamos tributar tudo a 15%. Inclusive nos rendimentos, nas operações de bolsa, por exemplo, o day trade é tributado a 20% no ganho de capital, passa a ser tributado a 15%. Então, o efeito deve ser favorável, deve ser uma redução de tributação nessas operações. A hipótese de bitributação, de haver múltipla incidência, isso deve ser afastada e certamente onde surgir essa situação será retificado, porque o objetivo é ter um pass-through completo, ou seja, tanto no caso dos fundos de investimento, quanto no caso das pessoas jurídicas que têm participação em outras pessoas jurídicas, que o imposto seja despejado no acionista final. Se houver qualquer empossamento, qualquer retenção indevida, isso é possível perfeitamente ajustar o tratamento para evitar que isso ocorra, porque não é desejado absolutamente criar ônus novos. O que nós queremos é facilitar negócios, dinamizar mesmo o mercado de capitais através da simplificação da tributação, da sua transversalidade, da simplicidade. E a Receita, o Ministério estão certamente empenhados nisso, trabalhando com a ANBIMA e outras entidades para obter esse objetivo final.